Gratidão, irmão Heitor. Agora a palavra está com a nossa irmã Débora Bragantino para iniciar a palestra. Gratidão, irmã Débora. Fique à vontade. Boa noite. Quero agradecer, antes de começar a falar, né, pelo espaço e poder compartilhar as minhas experiências a partir das práticas que eu tenho feito ao longo desses anos. A partir da pandemia, a pandemia me abriu o caminho do taoísmo. Eu já vinha, né, estudando medicina chinesa, interessada nos aspectos curativos dessas ciências, né? E aí o taoísmo chegou para mim. Bom, vou me apresentar, antes de mais nada. Tem algumas pessoas aqui que já me conhecem, né? Da última vez faz alguns anos, eu lembro que a gente fez uma prática de Nada Yoga presencial. Não, teve depois um outro encontro virtual, mas eu não lembro qual era o assunto. Mas a prática de Nada Yoga eu lembro, lá na Liberdade. Naquele momento eu tinha contato com o yoga e a Ayurveda, né? E hoje eu venho aqui para trazer o taoísmo. E, bom, vou contar um pouquinho da minha história, do meu caminho com o taoísmo, e aí as coisas vão fluindo, e depois no final, aí a gente abre para pergunta, né? Acho que isso pode ser uma forma boa de interação. Vocês costumam fazer dessa maneira? Bom, vou seguir aqui então. É, Como que eu conheci o taoísmo? Eu comecei a ter vários sonhos, vários não, alguns sonhos bastante estranhos, e eu não sabia muito bem o que fazer com aquilo. E um colega meu da medicina chinesa falou para eu conversar com um monge taoísta. Eu não tinha conhecimento assim de taoísmo enquanto prática próxima, né? Conversa com um monge taoísta. Eu conversei com ele por telefone, estava no meio da pandemia e no começo da pandemia. E aí eu falei para ele o que tinha acontecido, o motivo pelo qual eu achava que está acontecendo esse sonho. E eu me lembro que ele falou assim: Olha, eu não tenho conhecimento do que você está falando. As relações que você está trazendo em relação ao seu sonho, eu não sei o que é. Mas, se você tiver interesse em conhecer a linhagem a qual eu faço parte, a gente trabalha com sonhos. Quando tiver um retiro, eu te convido. Aí eu falei, nossa, que cara legal, né? Ele não veio querer dar opinião. Normalmente foi essa assim, a sensação que eu tive, né? Acima de tudo. É, opinião sobre alguma questão a qual ele não tinha o conhecimento. E eu falei, me parece que aí tem alguma coisa que me interessa. E, e logo que possível, ainda na pandemia, eu pude participar dos retiros. E aí eu comecei a ter o contato com essa forma taoísta de se praticar, de se viver e fazer parte da vida, o taoísmo. Essa tradição ao qual eu estudo, eu pratico, né? Eu fui iniciada nessa linhagem, é uma linhagem taoísta, é chamada de tradição Kunlun, das montanhas de Kunlun da China. Então, tem mitologias relacionadas, tem
histórias que falam a respeito desse povo. Porém, o que, o que importa, acima de tudo, para além das histórias, para além de aspectos teóricos e conceituais, é a prática. Essa tradição é uma tradição oral, então todo conhecimento foi sendo transmitido sem registros escritos, né? Existem textos que fazem referência, né, que são têm similaridades com o que se é feito nessa linhagem, porém não é uma linhagem com uma grafia registrada. Então, a forma que a gente recebe esse conhecimento, a gente assimila pelo corpo, a gente vive aquilo, o que para uma cabeça ocidental acaba sendo um pouco difícil, porque muitas vezes eu e outros colegas, né, chega nesse lugar de querer entender de uma outra maneira. Tem uma outra forma de se praticar, uma outra forma de se viver, né? Aquilo que se lê, que se vem por texto, é secundário. E por isso que eu vim aqui de uma maneira sem fazer exposição de histórias e de textos e de referências, porque são só histórias orais, né? É só a oralidade que a gente tem. E isso começou a fazer grandes mudanças, né? Mudanças significativas na minha vida. Porque uma vez que o conhecimento passa pelo corpo, a gente sente, a gente vive, a gente respira, existe uma construção a partir dessa percepção que o corpo proporciona, né? Transformações acontecem. Eu acho que o que eu mais gostaria de compartilhar é isso, né? A capacidade que a prática tem de nos fazer processos de transformação e de conscientização e de abertura, os processos de abertura que as práticas trazem. A base, existe uma base, até onde eu entendi, porque eu não sou uma grande estudiosa das tradições taoístas, né? Mas a gente trabalha fundamentalmente nas práticas, né, como base, os três centros que a gente tem, os três Tantien, talvez alguns de vocês já pratiquem ou tenham tido contato com isso, né, que a gente tem o Tantien inferior, o Tantien médio e o Tantien superior. Então, são três grandes centros aos quais a gente trabalha bastante neles. E aí a vida começa a mudar. O Tantia inferior, ele tem relação com, com a nossa estruturação, com a nossa base, esse lugar de força, de respeito, respeito conosco, respeito com os outros, é sempre nós, né, o indivíduo e o todo. O Tantien médio, segundo centro, é o coração, né? O amor incondicional. E o Tantien superior é a lucidez. Então, quando a gente faz as práticas, a gente faz a abertura desses três centros. Sempre. Sempre estando presente. Essa consciência e essa presença desses três centros está na base de tudo que a gente vai fazer, né? Isso é muito importante. E essa abertura, ela, ela acontece tanto pela atenção da região, né, fisicamente, processos de respiração, processos de percepção.
Então, estando em contato com esses lugares do corpo, essas memórias às quais esses espaços se afinam, a gente vai tomando consciência e vai fortalecendo e vai transformando, né? Então, vamos falar, por exemplo, do respeito, que é algo assim, né? Vou falar eu, né? É um trabalho da vida, né? Entender o respeito, se fazer se respeitar, respeitar o outro. Então, esse lugar de atenção nisso e transformação, percepções vão acontecendo no dia a dia. Percepção com a gente mesmo, a maneira como a gente se cuida, como eu me cuido, como eu me respeito, e isso começa a reverberar no olhar que eu tenho em relação ao externo, às minhas relações, e isso já me faz fazer novos processos e novas compreensões. Então, é como se as práticas elas proporcionassem sempre né, uma vez que a tradição é oral, é como se eu estivesse escrevendo sempre novos livros, né, e escrevendo e desescrevendo esses livros internos, porque existe a transformação, né? As coisas elas se estabelecem e se transformam, elas não se fixam permanentemente, né? Com as práticas. E a gente está sempre nos processos, né? E, bom, então isso é uma forma ampla, assim, de falar de todas as práticas, porque é um processo de alquimia interna que a gente faz. Então, além, né, dessa percepção interna dos processos de transformação que a gente vai fazendo, tem todo um cultivo do ser de uma forma inteira. Então, a gente fortalece o corpo físico, né? A gente tem um cuidado com a alimentação, com práticas físicas, que são preparações para o corpo poder sustentar a mobilização energética que é feita, né? E como em geral, né, nós todos temos fraquezas estruturais, fraquezas físicas, né, deficiências físicas, as práticas, elas também ajudam ao processo de fortalecimento do corpo físico, né? Trazendo inicialmente essa estruturação física para práticas maiores, maiores no sentido de maior força energética, né? Poderem ser sustentadas. Então, a gente tem um cultivo geral do nosso ser, um cuidado muito grande com o nosso corpo, né? Essa forma taoísta de se praticar, a gente não tem altar, a gente não tem nada externo, né? A gente faz a partir do nosso centro, né? Não tem um cultivo. Se fala assim em força, muitas forças, muitas energias nomeadas. Eu nem sei falar muito bem sobre isso, porque é tão diferente, para mim é tão diferente do que eu vinha, da minha cultura, né? Assim, minha família é católica, né? Então, desse lugar que sempre, né, tipo, é algo externo ao qual a gente se remete, pelo menos a gente aprende quando criança, né? Nessa maneira mais simplória de se praticar a espiritualidade. E dentro do taoísmo, dessa linhagem taoísta, a gente não tem nada externo a que a gente se refere. A gente se relaciona com com todas as forças e energias, né? As quais a tradição traz para a gente, mas não é fora da gente, é a gente também. Então é uma abertura interna muito grande que leva a gente para a percepção, né, de fato, do ilimitado que nós somos.
dessa plenitude que é a existência, que está, né, agora manifestada dessa maneira, eu aqui falando com vocês, né? E então esse é o caminho de diversas práticas que a gente faz. Então, tem várias formas de se praticar, porém todas as formas podem, sabe, elas não necessariamente nós precisamos fazer todas as práticas para se fazer esse caminho que nos leva, que nos abre para o mistério. Não tem então tem várias coisas que podemos fazer. Algumas pessoas podem se afinar com uma prática, outras pessoas outras práticas, mas elas levam para o mesmo lugar, né? Diferentes maneiras de fazer coisas que acontecem a mesma coisa, né? É, essa tradição, conta-se que ela tem 17 mil anos. E, e teve o patriarca, que ele recebeu as práticas, esse conhecimento da Mãe Divina, em um momento que eles passavam por grandes dificuldades aqui. E ele recebeu por sonho esse conhecimento, e com esse conhecimento foi feita uma troca, né? Então, todo o conhecimento transmitido, né, para eles não passarem mais o sofrimento aos quais eles estavam passando, né, essas dificuldades, e aí essa troca foi feita que com essas ferramentas aprendidas, recebidas em sonho, pudesse ser feito o banimento. Essa foi a troca, né? Então, toda a prática, né, todo o conhecimento que a gente tem, ele veio desse lugar, da prática do banimento, que é o momento onde a gente utiliza todo o nosso conhecimento, todo o nosso cultivo, toda a nossa prática, porque o nosso corpo ele vira um caldeirão de produção energética, né? Os nossos canais energéticos, eles circulam, eles estão vivos, né? Eles se energizam, e aí a gente usa todo esse poder interno que a gente tem para abrir um espaço aonde os espectros que ainda estão por aí, né? Que a gente faz um convite para a possibilidade deles poderem seguirem o processo deles, né? A partir desse portal aberto pelo banimento. Então, essa é a prática, digamos assim, maior que a gente tem dentro dessa linhagem, né? E aí é todo o nosso cultivo pessoal, a gente coloca nessa prática em grupo. A gente faz outras práticas em grupo também, né? Para a nossa abertura. Dentro da linhagem, a gente não tem um entendimento de evolução espiritual, evolução da humanidade. As práticas, elas nos trazem a potencialidade, a capacidade da gente acessar o que a gente é, né? A nossa totalidade. E isso nos leva a percepções de que a nossa ideia de corpo, a nossa ideia de materialidade, realidade, ela é muito frágil, né? É uma possibilidade. Então, as práticas, elas fazem com que a gente perceba que é tudo.
sabe? É tudo muito mole, é tudo uma forma de percepção apenas, né? Que existem outras maneiras de se perceber. Essa aqui é a mais densificada e, e levando a gente para caminhos aonde não existe palavras, aonde não, né, é plenitude total, né, é além de plenitude total, é esse lugar que muitas vezes a gente tem relance e entende não no sentido de entender, é uma outra maneira, eu não consigo nem explicar, é difícil colocar em palavras, né? Pelo menos eu não consigo colocar em palavras aquilo que é de fato experienciado. E, e isso, pessoalmente, tem contribuído muito para para essa vida, né, das relações, da, das questões de família, de trabalho, as questões do dia a dia, porque mostra um lugar de que as coisas estão aí, de que a responsabilidade de tudo que acontece comigo é a minha responsabilidade, do que a vida do outro, a responsabilidade do outro é a do outro, esse entendimento de que cada coisa está no seu lugar, Mas aqui tem que falar que a idade, de beleza. que um somzinho aberto aí, de que as coisas que eu percebo, as coisas que eu sinto, elas não são necessariamente, tipo, exclusividade minha, são forças e energias que estão aí, que passam por mim. Elas não são minhas, elas passam, eu sinto aquilo e passa, né? Então, a gente trabalha bastante com esses processos de percepção e liberação de sensações, de emoções a partir do corpo. É muito corporal a prática, as práticas dessa linhagem. Então, essa conscientização do corpo, e a gente traz isso também. A gente traz isso e a partir dessa consciência daquilo que incomoda, daquilo que muitas vezes a gente não sabe o que é, não consegue colocar em palavras, desconfortos, tem um processo de transformação. Transforma. Então, é, é mais a prática taoísta é mais um processo da gente ir se desprendendo, se despregando, sabe, do que a gente recebeu, né, seja, né, geracionalmente, ou seja, né, por exemplo, sei lá, dos traumas, das verdades que a gente coloca e afirma e vê que tudo isso é frágil, que não é só uma maneira, né, e que tudo passa. Ao mesmo tempo, isso não significa a perder a conexão com a ancestralidade, né? Existe um lugar de muito respeito e integridade com aquilo tudo que nos trouxe. Então, isso é uma outra coisa que para mim é bastante relevante, né? A partir dos processos de, de respeito, né? De amor, que é o respeito, amor e afeto, né? O respeito, primeiro Tenshin, o amor, né? O amor, afeto e a lucidez, né? Essas três forças, com a ancestralidade, seja a ancestralidade, toda a ancestralidade, né? Pai, mãe, a natureza, né? Os planetas, tudo, o universo inteiro, né? Fazer essa atenção, estar presente com tudo isso que nos trouxe.
Isso traz bastante força, né? Isso traz para a gente uma capacidade de estruturação do momento, da vida. Eu considero isso muito bonito, ao mesmo tempo que é não se prender a isso. É um lugar de estar e respeitar e se integrar, mas não se prender a isso. E é nesse caminho que é um descaminho, né? É um caminho que faz a gente descaminhar, porque aí tem essa, não vou falar volta, mas essa integração para além das nossas limitações, né? Bom, estou falando um pouco da maneira como eu percebo e sinto as práticas, né? É, vou falar um pouquinho da maneira como eu aprendi também isso, né? Então, assim, eu tive uma oportunidade bastante grande de poder fazer tudo em formato de retiros. Então, retiros muito intensos, práticas, assim, ao longo do dia, né? Juntamente com uma dieta específica, quanto mais prática a gente vai fazendo, menos a gente precisa comer. E também a gente fica muito sensível. Então, um pouco do que vem de fora, a gente já percebe, assim, fica muito sensível com tudo. Então, tem essa relação, né? Vai mudando o padrão de sono, vai mudando o padrão de, dos órgãos do sentido, né? Vai abrindo a sensibilidade, as práticas, que a gente faz, elas têm a capacidade de trazer uma sensibilidade como se cada poro, sabe, sentisse tudo. Em geral, a nossa vida, eu digo assim, né? Tipo, a minha, do que eu vejo da sociedade, né? Eu moro em São Paulo, me relaciono com um monte de gente. A gente vai tendo que se ajustar demais. A gente vai se espremendo demais para ser aceito, para se adequar. A gente faz muita coisa que a gente não gostaria de fazer, né? Muitas coisas que a gente às vezes faz sem estar presente. Então, tudo isso vai fechando demais o nosso corpo, a gente vai criando pequenas ou grandes memórias que ficam ali presas, e ao longo do tempo isso pode trazer processos de adoecimento e de falta de lucidez, falta de amor, falta de respeito. E os processos que a gente faz para abrir tudo isso. Então é mais um processo de, né, a gente não quer mais coisas, né? As práticas elas desquerem, né? Também não é desquerer, né? Não é também uma aversão, mas é abrir isso. E, e a partir dessas aberturas, parece que a nossa relação com a experiência do mundo, ela vai ficando mais leve no sentido de que do peso das coisas, né? Essa compreensão de que é só passagem, de que a vida é totalmente e plenamente abundante, porque, né, a integridade sempre esteve aqui, né? Só a falta de percepção e abertura que faz com que a gente não perceba. Então, o taoísmo, ele, a partir das práticas, ele traz isso para gente, né? Que eu vejo isso como uma grande diferença entre a gente fazer uma leitura e uma meditação a respeito disso, né? É como se a gente estivesse escrevendo no nosso corpo esse livro. É muito forte, é muito transformador. O corpo ele começa a ter capacidades que antes ele não tinha, por exemplo, né? É, então a gente faz processos de jejum e o corpo não precisa de comida. É tudo muito bem conduzido, né? Assim, e por etapas, porque
são, né, conforme assim, eu tô num nível X, né, de práticas. Tem pessoas dessa linhagem que estão há mais anos, então a capacidade dela fazer e processar maiores cargas, né, é maior, né? Então a gente vai, é um caminho. A gente não, eu vou fazer uma prática, a mesma prática que uma pessoa que pratica há 10 anos. Não, eu não consigo. É como se a gente estivesse aprendendo a andar, né? Que é estrutural mesmo, né? Senão o corpo pode machucar, fazer alguma coisa mais avançada no momento não adequado. E para isso é fundamental a gente ter um professor por perto, né? Então, né, eu sou aluna de um monge e, né, sempre que eu tenho dúvida, pergunto para ele. Enfim, ele tem a propriedade de fazer a boa orientação em tudo que a gente faz. E ao longo desse caminho também eu acabei estudando, ou seja, praticando, né, para poder também transmitir esse conhecimento para outras pessoas. Então, hoje eu sou professora, né, dessa linhagem, a partir do conhecimento que eu recebi de forma prática. Então, oralmente, aquilo que eu recebi, né, essa força que eu recebi, eu tenho a possibilidade de também transmitir para outras pessoas da maneira que, que for sentida, né? Não existe uma estrutura, uma caderneta, sabe, certinha de um passo a passo, embora tenha um caminho, um processo, mas é bastante orgânico, é muito vivo, né? Então depende do grupo, depende do momento, tudo vai andando de acordo com a energia, digamos assim, né? Que mais que eu poderia falar para vocês? Vocês querem fazer alguma pergunta? Débora, deixa para o final. Eu gostei, assim, é porque eu queria saber, assim, como é que tá chegando um pouquinho para vocês o que eu tô falando, para ver o que que eu falo. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ser bom. Fazer uma pergunta para a senhorita. Posso fazer? Claro? Muito bem, prazer conhecê-la por aqui. Espero conhecê-la pessoalmente futuramente. A relação da prática com a sociedade, o dia a dia, com o emprego, com os amigos, com a família, porque a gente que está procurando esses caminhos, a gente tem, assim, o contraposto, né? Não vou dizer o contraposto, mas a vida cotidiana, qual a relação, talvez a prática muito intensiva, ela pode prejudicar, assim, a relação com o próximo, com as pessoas, com variadas religiões, filosofias e crenças. É isso. Muito obrigado. Tá. Obrigada, Antônio, né? Bom, Antônio, em relação ao modo de pensar, ao modo de agir, às escolhas dos outros indivíduos, né? Existe muito respeito, porque cada um tem a sua maneira de entender e de criar suas histórias e de fazer as suas conexões. Então, isso não interfere, né? Cada um escolhe o seu caminho. E os caminhos podem ser compartilhados ou não. Não, mas eu falo assim, o caminho do nosso caminho, porque às vezes a gente pode se sentir numa ilha, né? Isso pode trazer um Tá, transtorno, uma modificação, né? É uma coisa, uma mudança, uma metamorfose muito grande.
Isso pode, isso até a gente que está no meio teosófico aí, nota-se que a gente tem, assim, tem uma certa, podemos entrar numa ilha mesmo e se afastar de todas as coisas, e então, no taoísmo, é muito profundo. Já tive algumas, acho que talvez até na sociedade teosófica, alguma coisa sobre, sempre fala sobre o taoísmo, e então, essa relação, assim, talvez da gente se afastar de tudo e chegar, assim, a um ponto que pode trazer até um transtorno para a gente, ou um esquecimento que nós ligado na sociedade. Você entendeu, né? Eu entendi, Antônio. É, eu acho que uma habilidade que a gente tem fazendo práticas é o esquecimento, né? A gente começa a esquecer das coisas. As coisas passam, a gente se desprende, elas se desprendem, continuam os seus caminhos. Esquecer faz parte. Esquecer, eu acho que é consequência nesse sentido, né? É, eu entendo isso de uma maneira benéfica, uma forma, né? É uma possibilidade de se viver. E, e essa questão que você trouxe, né, das práticas, muita intensidade, essa relação com a sociedade em geral, a minha experiência que fica tudo muito, assim, a percepção fica mais sutil, a nossa estrutura social muito intensa, muito ruidosa, às vezes machucam a sociedade, assim, ela, se eu estou muito sensível, eu percebo, assim, a gente se violenta, né, socialmente, né, entre os seres, entre as outras formas de existência, né, e, e eu acho que eu posso falar de mim, né, acaba sendo parte do processo mesmo, assim, buscar outros lugares onde a gente se sinta mais confortável. Eu moro em São Paulo, por exemplo. Eu não consigo, por exemplo, frequentar grandes espaços, eu não tenho muitas relações, eu não consigo frequentar bares, isso não me agrada. Então, eu acredito que essa sensibilidade que vai acontecendo por conta das práticas vai fazendo a gente perceber aquilo que não é muito legal para a gente, e aí a gente tem a capacidade, né, de escolher aquilo que a gente vai ou não estar por perto. É, eu tenho essa possibilidade de, embora estar numa cidade grande, fazer, né, não me forçar a estar em alguns lugares e tudo mais. É, mas, de fato, assim, eu tenho colegas, né, praticantes que têm uma vida um pouco similar, né, pessoas que tem pessoas tanto que trabalham demais e vivem na cidade louca, né, cada hora num canto, e tem pessoas que se afastam e moram de maneira mais reclusa. O que eu vejo assim, é que existe esse campo de abertura sensível, né? Comum, assim, comum, mas para cada um é de um jeito, né? Que faz com que tudo fique mais perceptível. E aí, consequentemente, na forma que a gente vive hoje, às vezes é muita bagunça, né? Para esse para essa forma de existir. Então, né, é isso. Bom, eu acho que eu consegui ser clara aí.
a Muito bem. partir da sua pergunta, mas não tem uma resposta geral para todo mundo, né? Cada um vai ter a sua maneira também. Verdade. Obrigado. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Boa Irmãos, noite. Oi, eu e a Cida aqui junto. pode falar, irmão Heitor. Posso falar? Boa noite, irmã Débora. Está sendo muito interessante a sua palestra, os seus comentários, as suas experiências, né? Eu já pratiquei muito tempo Kung Fu, que vem de uma escola mais rígida dentro da tradição Shaolin, e também conheço um pouco da escola suave, que é uma linha mais taoísta, né? E a minha pergunta em relação a toda essa temática que está sendo desenvolvida e comentada, ela vai se basear na questão relacionada às práticas, né, de meditações em movimento, como o Tai Chi Chuan, as práticas de Qigong, como que o taoísmo estabelece essas práticas para iniciantes, pessoas que já estão há mais tempo, o que isso vai influir na mente, no coração dela, né, no seu próprio corpo físico, para o benefício, né, da maioria das pessoas que visam esse direcionamento deste conhecimento e dessas práticas milenares. Obrigada, Heitor. Sua pergunta me fez ir para um lugar, assim, talvez importante de falar, é, que eu vou voltar para a história, então, né? Então, essas práticas, elas eram cultivadas, né, ancestralmente, e aí, um belo dia, chegou o pescador, né, há 2000 e tantos anos, 3000 anos, eu não sei, uma data bem mais próxima da nossa, né, do que 17 mil anos, e ele organizou esse conhecimento de forma que as pessoas que não pertencessem àquela cultura pudessem praticar, exatamente para esse propósito ao qual você está perguntando, né? E aí, essa estruturação, ela é organizada, que a gente chama, né, pelo caminho da água, pelo caminho do fogo e pelo caminho do espontâneo. E tem outras práticas, né, tipo, tem Daoin, tem outras práticas que dão, sabe, estão nesse combo, né? Então, as práticas de água, elas têm relação com essas práticas de cultivo do que é de fora para dentro. Então, né, se fizer uma relação, né, o Kung Fu, Tai Chi, tem isso, a gente tem essa força estrutural, né, que vai fazer com que de fora para dentro os processos aconteçam. Cultiva a partir disso. E tem as práticas de fogo, que é a partir do fortalecimento de dentro para fora que os processos acontecem. Então, as práticas de fogo a gente faz bastante respiração, o corpo esquenta, né, a partir de respirações, por exemplo. E um complementa o outro. E um também está dentro do outro. Então, existe uma estrutura hoje, como que hoje a gente aprende, né? A gente faz esses caminhos, existe uma organização, né, das práticas para se entender ou se desentender, né? Que são os processos para poder praticar, para poder vivenciar isso. E E aí, sim, aí, continuando a responder a sua pergunta, né? Essa base dessas práticas, elas
acontecem, elas funcionam porque o nosso cerne, né, o nosso alinhamento dessas três forças, né, ela existe. De nada adianta a gente fazer uma prática, por exemplo, né? Você trouxe o Kung Fu, né? Vamos supor, estou fazendo uma prática mais, né, de trazer uma boa estruturação física para o meu corpo, mas como que isso vai ser a prática de uma alquimia interna se eu não estiver alinhado com o meu respeito, com o meu afeto, com a minha lucidez. É isso que traz essa força. Senão vira qualquer outra coisa, né? E esse estado de presença. Então, talvez o que você esteja falando, né, do processos meditativos em movimento, foi esse o termo que você falou, né? Exatamente. Né? Você tá consciente daquilo, pleno daquilo, e aí o campo de percepção vai aumentando também. Então, eu às vezes entendo que aquilo que a gente está praticando é só uma maneira de fazer com que sabe, tipo, os movimentos aconteçam, que a gente possa estar ali no aqui, no agora, e abrir para, sabe, toda a potencialidade, tudo naquele instante. Dentro da linhagem, tem um caminho que é o caminho de meditação, tem um processo que é meditativo, né? É, eu confesso, assim, que eu ainda preciso, sabe, praticar um pouco mais e viver um pouco mais para explicar especificamente esses, né, esses detalhes do caminho. E então tem essas formas, a gente trabalha também com práticas mais de percepção mais sutil, que você não precisa tanto de assim, o corpo já foi preparado, né? Então, digamos assim, esse Kung Fu todo, né, feito, ele serviu de base também, né, para trazer força e fazer coisas mais sutis. Sutis no sentido que não é grosseiro corporalmente, né? Mas bem fortes. E tem práticas que são a nossa linhagem, ela vem de práticas monásticas. Então, né, além dos caminhos, das formas, tem uma forma também de se praticar que é um caminho monástico. E, e aí é um processo que envolve muito menos coisas. Muito mais intenso, mas é muito menos, não é? Não precisa de um arsenal de conteúdos para fazer os processos de alquimia, né? Mas as formas são boas porque elas ajudam a gente e elas estão aí há muito tempo, de uma maneira muito organizada e funcionam, né? Tem praticantes, eu não sei, mas eu acho que em vários lugares do mundo aí, né? Que praticam essa linhagem e todos. Eu não vou falar porque eu não conheço todos, né? Mas se tem o caminho do pescador, eu acredito que todos passam o caminho do pescador. É isso. Gratidão. Débora, na medicina chinesa fala dos três tesouros, né? A essência, o Shen, o Qi, a energia vital. Acho que um pouco do que você falou tem a ver com isso, né? É isso. E eu tenho tentado, né, sem lógica, sem essa profundidade de estudo, mas pelo pouco que eu aprendi na medicina chinesa, incorporando alguns exercícios de Qigong para trabalhar com os elementos, né?
com ar, com fogo, com a terra, de uma forma muito assim sutil, muito harmônica mesmo, e tem um efeito muito assim restaurador, as pessoas ficam mais tranquilas, né? É uma coisa tão assim, parece tão sutil, tão assim, né? E as pessoas talvez não dê tanto valor, mas mexe muito internamente, né? E por mais que você faça alguns exercícios de artes marciais, ou yoga, ou, né? Você não sente que isso está acontecendo, mas internamente a repercussão é bem forte, né? Dessas práticas, mesmo para quem não tem todo o conhecimento e não segue de uma forma assim mais rígida, mais rigorosa, digamos assim, né? Você tem oferecido essas práticas para os seus alunos, é isso? Isso, alguns movimentos de Qigong junto com o Yoga, só para dar uma harmonizada, trabalhar os meridianos e alguns órgãos internos. E Ah, que legal. realmente tem uma diferença bem grande, assim, elas gostam muito, ficam bem mais tranquilas, principalmente as que são mais ansiosas, né? E, são mais depressivas, então tem ajudado bastante. Ah, que bom. Para mim, assim, traz esse lugar também desses três centros, né? Eles se alinharem e ter menos dispersão, né? Tipo, menos ansiedade, menos inquietude. De fato, isso ajuda a não ficar transtornado com as coisas externas, né? Respondendo a outra pergunta, né? A gente fica menos transtornado, né? O que a gente vê hoje em dia, todo mundo tomando remédio psiquiátrico, tá muito difícil lidar com o que está passando na humanidade, e essas práticas elas sustentam a gente para a gente ter saúde física, mental, emocional, claro que com as nossas oscilações, mas traz para a gente uma força muito grande de seguir e estar presente, consciente. E é o que você falou, né? Assim, não é de grande, não é nada, sabe, não é colocar o pé na cabeça, não, é se alinhar com essas forças, né, nesse lugar tem a palavra, tipo, dessa intenção pura, né, com aquilo que a gente expressa. Isso faz toda a diferença. E cada vez mais, eu sou muito grata, assim, de em plena pandemia, eu poder ter tido contato com uma pessoa que abriu esse conhecimento para mim e tô aqui firme e forte. Gratidão, né? Namastê. E é bom, obrigada. E é muito bom assim estar falando também com pessoas que já tiveram ou têm, né, contato com esse conhecimento, talvez de outras maneiras também, né? Eu acredito que é a primeira vez que vocês estejam em contato com essa linhagem, mas é uma forma de se trabalhar que vocês trabalham, né, ou possam trabalhar por outros caminhos, né? Esse é um caminho, é uma possibilidade, né? Quando eu entrei em contato, eu vi muita similaridade com as coisas do yoga. Sim, Eu acho muito parecido. é muito parecido, né? Mesmas energias. Eu acho muito parecido. É muito bonito, né? Eu acho muito bonito. E, eu espero que, assim, esse conhecimento que vem do Oriente, que é desse lugar de viver e experienciar, pela experiência direta que a gente tem, né? Poder fazer
compreender e viver, não ser só em um aspecto, né? Tipo, o aspecto do intelecto, ele existe, né? E é importante a gente use, é legal, mas não é só ele. E para mim, né, eu sou bem mental, assim, então para mim me ajudou bastante a exercitar esse outro lado, né, que a gente tem de sentir, né, pelo sentir, essa inteligência, que é uma inteligência que está, né, tipo, em todas as nossas células. Então, é uma ativação dessa inteligência que passa pela gente. E essas práticas, elas permitem que isso, né, possa se expressar. É por isso que eu gosto tanto. Até para as pessoas que têm mais dificuldade de praticar a meditação, né, Débora? Você praticando alguns exercícios de Qigong, Tai Chi, você acaba harmonizando e entrando até num estado, né, pré-meditativo, ajuda bastante também, né? É, ajuda. É para se diz a meditação, né, tipo desse lugar onde o corpo está sereno, né, tá estável, a mente ela consegue focar, processo, ajuda, vai acalmando. Preparatório, né? E às vezes o preparatório pode ser a totalidade, né? Eu lembro que uma das primeiras práticas que eu fiz era uma prática simples de Lian Gong. Talvez você até conheça alguma versão, né? Assim, eu já assumi, sabe? Eu já tinha. Vai embora, é. Eu não queria voltar, né? Com a prática simples. Aí eu fiz ela ou de novo, outras vezes, e aí foram outras experiências, né? Então, as coisas acontecem. E aí, aí você trazendo isso, eu vou aproveitar que eu até tinha pensado, e agora eu vou fazer uma prática que a gente faz, que é só uma sensibilização das mãos, para a gente poder começar a sentir um pouquinho essa energia, porque né, quando a gente fala em energia, para a maioria das pessoas é alguma coisa abstrata, né? Mas a energia, talvez possa ser nomeada de outras maneiras também, né? Eu estou falando energia aqui. Mas essa força que é invisível e que ela é moldável e que, enfim, né, para a gente perceber além do que os olhos veem, do que a gente usualmente sente por temperatura e tudo mais. Então, eu vou fazer aqui com as mãos, e aí vocês vão me seguindo, tá? Então, a gente vai colocar as mãos assim, as palmas viradas para o corpo, como chama? Punho com punho, e vai bater a mão de fora com a mão de dentro, a gente vai bater algumas vezes. Aí troca, que estava para fora vai para dentro, e bate. Vai fora, bate dentro. Agora a gente vai bater o dedão, né? Ó, dedão aqui, no meio do dedão. Dedão com o dedo indicador. Aí troca. Se alguém não estiver entendendo, me fala. Agora a gente vai aqui, ó. Esse é o exercício da borboleta. Todo ele. Dedão aqui, ó. Tá vendo, ó? Dedão aí pra dentro. Aqui, depois aqui. Aí depois que a gente fez isso, a gente vai fechar um punho. Não precisa fechar muito forte, não. E vai bater no meio da outra mão. Vai dar um soco na mão. Leve.
Trocou? Vamos fechar as mãos. Pode fechar meio boquinha. E agora a gente vai esfregar os dedos. Esfrega, 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 esfrega. E agora vamos abrir as mãos, uma diante da outra, e permanecer aqui, sentindo entre as mãos. Pode afastar um pouquinho, aproximar, perceber se vocês sentem, o que vocês sentem. Pode esticar um pouquinho, mexer. Querendo saber se vocês. Tá vendo só uma pessoa. É isso. A gente pode fazer bolinha, condensar, esticar, né? Esse lugar que a gente consegue, né, produzir além né, daquilo que a gente está acostumado, né? Que é uma forma. Pode soltar a mão agora, solta. Essa é uma prática interessante para levar, para perceber, né, esse campo de energia, perceber uma sensação que não estamos habitualmente, né, percebendo, e, e é isso, né, mais importante é esse nosso, esse cultivo, né, que você trouxe, que a medicina chinesa traz. Ela sustenta as práticas, esse alinhamento que a gente faz, né, que nos deixa em pé, né? Sim, Que é sim. isso, né? O homem entre o céu e a terra. Exato, é isso mesmo. É Os três esses tesouros. os três tesouros, né? O ser inteiro, né? Circulando nessa vida. E três poderes e três tesouros, né? O céu, o homem e a terra. A gente sempre, a abertura, como eu disse, a abertura e fechamento das práticas, a gente se coloca, a gente lembra disso, né? A gente fala isso, a gente expressa, né? Pelo corpo, pela voz. Uma coisa que eu aprendi pelo taoísmo é isso, né? Aquilo que a gente vai repetindo, vai ganhando força e vai se estruturando e a gente vai criando aquilo pelo processo da gente repetir, né? De fazer esse cultivo. Então, só pelo fato de fazer isso, de lembrar disso, já é um lugar de inteireza, né? De se sentir inteiro. E, bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que, que eu poderia falar aqui nesse momento. Também, se alguém quiser perguntar alguma coisa, também. Algum irmão gostaria de perguntar mais alguma coisa? Fique à vontade, Débora, se quiser acrescentar mais alguma coisa. Tá. É, bom, eu gostaria, na verdade, de fazer um convite para vocês.
né? Eu estou começando a abrir, assim, para poder compartilhar desses conhecimentos, né? E de maneira, nesse momento, online, mas de repente em algum momento presencial. E, e aí, quem tiver interesse, né, caso vocês tenham interesse ou conheçam outras pessoas que tenham interesse e entrar em contato com esses conhecimentos e queiram praticar, a gente pode combinar de fazer práticas, elas são muito boas. Isso eu tô disposta, né, a oferecer isso. Então, a gente combina. E também falar, outra coisa que eu acho legal falar, né? Tem o conhecimento, né? A linhagem, ela tem várias especializações. Então, talvez eu esqueça de alguma aqui, mas vamos lá. Eu vou falar uma especialização que eu estou estudando e praticando, né? Que são dos médicos. Então, tem terapias taoístas, as quais a gente recebe e oferece, né? Que tem finalidades diversas, mas esse alinhamento que a gente faz com o corpo, né? Com a nossa energia e a tudo que ali se liga, né? E vive. Então, tem desde práticas mais estruturais até práticas e as terapias, né? Até questões mais sutis. Então, tem uma organização mais estrutural, até mesmo uma organização de memórias, né? Então, tem algumas práticas que vão trabalhar em diferentes aspectos do ser. Tem os oráculos, né, que ajudam. Tem alguns oráculos, eu não conheço todos, vou falar do que eu conheço, que, que tem um oráculo que ele ajuda a organizar as energias daquilo que está sendo perguntado, né? Eu sei que tem um outro oráculo também que tira, sabe, tipo, uma carga maior de energia, né? Sabe que não sei explicar direito, mas tem a especialização dos oraculistas, que ajuda bastante. Talvez eu tenha tirado oráculo. Não, para você, não sei, para vocês acho que não. Tem o Feng Shui, que a gente conhece como Feng Shui. Tem também como é que eu vou falar? A palavra é Shaobin, que eu acho muito bonito, que são pessoas que se dispõem a, a canalizarem, vamos falar, tipo, seres, forças, né? Expressões específicas da existência que trazem conhecimentos e aconselhamentos muito bonitos, né? Recentemente eu fiz vou falar que é um aconselhamento com o Xiaobin, e aí eu fui cheia de questões para falar e eu não falei nada. Tudo que eu ia falar, o Xiaobin falou e ele sabia tudo e me aconselhou a fazer algumas coisas que eu não tinha falado nem que eu sabia fazer. E eu tive realmente assim a sensação que era uma pessoa próxima de mim, sabe, dando de um lugar de um coração gigantesco, fazendo um acolhimento profundo assim, nas questões que estavam me incomodando bastante. Me senti muito acolhida. Então tem esse lugar desse aconselhamento espiritual, né, que tem essa outra especialização. E E é isso, né? E essas formas de poder atender e acolher tanto a comunidade, né, dos praticantes, quanto outras pessoas como vocês, né? Esses conhecimentos e serviços eles prestam
a todas as pessoas que sintam de fazer, né? Então, eu achei interessante falar para vocês também sobre isso. Depois, eu vou passar, tem um site do Taoísmo, chama Taoísmo Brasil. E lá tem algumas informações, tem outros contatos, caso vocês tenham interesse em saber mais. Também vocês podem entrar em contato comigo para perguntar alguma coisa, e aí eu oriento e faço os encaminhamentos das dúvidas que vocês têm, enfim. Talvez seja mais fácil para vocês, se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu fico à disposição, tá? É, Bom, é isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu acho que não. Esses oráculos são parecidos com a Chine? É meio parecido, sim. A Eu não Chine. conheço muito bem o Xing, assim, eu fiz um módulo introdutório na Sociedade Taoísta, mas eu aprofundo profundamente, assim, eu não sei até onde ele leva, né? Débora, Débora, Oi, Débora, oi. eu pedi desculpa a você, quando eu estava conversando com você, eu estava com o vídeo fechado, foi um descuido, tá? Depois que eu percebi, perdoe. Você falou sobre sociedade taoísta, existe alguma sede, algum local, ou você vai falar depois? Se tem uma sede física? Um local físico, isso. Não, São Paulo? atualmente a gente não tem. Ah, A nossa estrutura é toda virtual. A gente faz encontros periódicos, esporádicos, quando a gente quer presencialmente. E existem encontros, por exemplo, aqui em São Paulo, tem uma colega minha que dá aula presencial. E como tem pessoas espalhadas pelo Brasil, então tem pequenos núcleos que em alguns lugares têm os seus espaços, né? Mas uma sede, assim, fisicamente a gente não tem. bacana. Obrigado, viu? Tá bom, obrigada. Já teve um mosteiro no Nordeste, Arraial da Ajuda, já teve um Nossa, mosteiro. É, eu não, eu fantástico. não, Os é, eu presidentes não, da França vão convidar para você vir até nós, com certeza. Imagina um mosteiro isso, né? Ei, Cida, convida ela aí, hein, por favor. Ah, sim, com certeza. A irmã Samira vai fazer outros convites. Gratidão, gratidão imensa, dela. Irmã Samira. Débora, gratidão Oi. por sua palestra. Eu já li muito sobre o taoísmo. Inclusive, eu pratico Tai Chi há algum tempo. E na pandemia, o Tai Chi me ajudou muito. Bom, eu pratico meditação há mais de 40 anos. E complementei com o Tai Chi. Você sabe que há uma harmonia. Você se sente leve. Você consegue melhor enfrentar o dia a dia. Porque a gente que é praticante de meditação, a gente é sensível a alguns lugares. Eu, pelo menos, sou assim. E com toda aquela bagunça, aquela aflição da pandemia, eu não senti nenhum medo, nenhuma insegurança. Por quê? Graças à meditação. Porque a meditação é tudo na vida. É uma das ferramentas, mas para mim é tudo. E eu fico feliz de saber que você está trilhando por esse caminho de conhecimento.
E espero que as pessoas se interessem, porque é um caminho maravilhoso. É o caminho do yoga. Bom, claro que a gente vai te convidar. Você é nossa amiga, é nossa irmã. A Débora já fez muitas palestras, inclusive lá na instituição Pitágoras. Mas em abril a gente poderia fazer uma prática, tá bom? Aí a Vamos, gente vamos combina, marcar. tá bom? Uhum. Bom, semana que vem nós vamos ter o ritual de curas. Não teremos palestra. Por quê? Porque no dia 23, no sábado, vamos ter uma palestra do irmão Ismael Morales de Jesus, que vai falar sobre os milagres de Jesus. Então, vai ser no sábado, às 18 horas, na instituição Pitágoras. Então, semana que vem, nós teremos apenas o ritual de curas. Ok? Tá certo. No chat, então, temos Henrique Cesaretti, palestra muito interessante, esclarecedora. Parabéns, Débora, gratidão. Boa noite a todos os irmãos. Irma Pedroso, ótima palestra, muito obrigada. A pessoa se retirar. Robson Fernandes, ótima palestra, muito bom. Palmas. E eu falo mais uma vez, excelente palestra, gratidão. E vamos marcar, então, para a próxima palestra, que seja com mais práticas, né, para as pessoas sentirem, né? Eu sou muito assim, de sentir, né? Então, tudo que a pessoa vai falando, eu tento pôr algum exercício que o outro consiga sentir, porque senão fica muito abstrato, né? Então, é muito interessante, você reflete e tal, mas você sentir fazendo os movimentos, aí sim a pessoa realmente tem uma noção real, né, do que acontece, né, com o corpo, né? Ainda assim é parcial, né? Porque internamente é muito mais difícil de perceber, mas percebe também. Percebe-se sim. Obrigada. A gente marca um encontro presencial para a gente praticar. Certo? Então, agradeço mais uma vez aos irmãos, pela presença de todos, irmão Heitor, irmã Samira, irmão Jorge, por estar quietinho, e a todos os irmãos. Vamos encerrar com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada ato. Ó luz oculta que brilha em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, e é por isso mesmo uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham paz e que todos sejam muito, muito felizes. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão, gratidão. Namastê. É isso aí, irmãos.